a importância da gente votar esse requerimento de forma nominal. Porque nós temos que estabelecer uma diferenciação entre aquilo que nós chamamos de luta, construção de movimentos sociais, com aquilo que tenta construir ao longo dos anos, que é a criminalização desses movimentos. Me preocupa muito a fala de alguns deputados aqui que tentam equiparar a manifestação de um movimento social com o que aconteceu no 8 de janeiro. Olha, no dia 1º de abril, eu não vi manifestantes invadirem os 3 poderes, quebrarem o STF, quebrarem itens históricos da Câmara dos Deputados, atear fogo o gramado da esplanada, atear fogo a liderança de um partido político. Eu não vi no dia 1º de abril, inclusive dia da mentira, dia que nós rememoramos o que aconteceu com o golpe militar no nosso país, eu não vi esses manifestantes invadirem o Palácio do Planalto e, inclusive, roubarem armas, roubarem itens dentro do Palácio do Planalto, atacar, depedrar artefatos históricos que estão ali. Não vi isso. Então, não se pode estabelecer nenhum tipo de equiparação entre o que aconteceu no dia 1º de abril com o que eles fizeram no dia 8 de janeiro. Inclusive, o STF, a CPI que aconteceu no Senado, a CPI mista, já trouxe, inclusive, inúmeros indícios da complexidade do que aconteceu no 8 de janeiro, em que houve mentores, financiadores, em que houve uma articulação para, de fato, se atentar contra a democracia brasileira. Me preocupa muito ver parlamentares legitimamente eleitos pelo voto na urna ridicularizar do termo e da palavra democracia. Olha, eu, como boa filha de um filósofo e historiador, sei muito bem que a etimologia das palavras ela é muito importante, de ser respeitada e considerada. O demo da palavra democracia não é associada a demônio ou coisa pejorativa nesse sentido. Pelo contrário, é povo. É povo. E olha, e é poder do povo. Como é que nós vamos ridicularizar e debochar de uma palavra tão cara para nós? Nós que somos parlamentares, legisladores, e estamos aqui nessa casa para zelar pelo Estado democrático de direitos, duramente conquistado. Como é que nós, que legislamos nessa casa, não vamos reconhecer o valor da democracia? E aqui, nós não temos 2 pesos e 2 medidas, não. Nós temos coerência com a nossa atuação política. Quando nós defendemos a liberdade de expressão, nós sabemos que a liberdade de expressão não é a liberdade para cometer crimes. Liberdade de expressão não é liberdade para atentar contra a vida da outra pessoa. Liberdade de expressão é assegurada no nosso país para que a gente possa garantir o direito, a partir do princípio fundamental da livre manifestação. Agora, essa livre manifestação precisa estar imbuída também de um sentido coletivo, não só de um sentido individual. Eu conheço o movimento Levante Popular da Juventude, presidente, porque eu fui militante do movimento estudantil. Eu nunca fiz parte do Levante Popular da Juventude, porque sou, desde a minha origem, filiada ao Partido dos Trabalhadores. A minha mãe foi a primeira secretária do PT de Tuiutaba, no Pontal do Triângulo. O meu pai é um ex-seminarista que atuou nas pastorais de base, nas SEBs, no CEBI. Então, eu sou petista desde o meu nascimento. E na minha juventude, eu atuei nos movimentos estudantil conectados com a juventude do PT. Mas sempre caminhei em chapa de DCE, de União Estadual dos Estudantes, da União Nacional de Estudantes, ao lado dos militantes do Levante Popular da Juventude. E são pessoas extremamente comprometidas com a democracia, com os direitos, com a luta e o combate às opressões, comprometidas com a justiça social e com a verdadeira transformação da nossa realidade. Então, eu queria pedir, presidente, que as palavras que foram proferidas aqui ao Levante Popular da Juventude não constassem em ata dessa comissão,
porque é muito ruim a gente criminalizar um movimento social tão importante como o Levante Popular da Juventude. Também dizer, presidente, que se a gente transformar essa comissão toda vez num espaço em que nós vamos dar o troco no outro ou tentar imputar sobre o outro um processo de criminalização, essa comissão tende a não avançar. Então, o Levante Popular da Juventude, no dia 1º de abril, data em que nós fazemos questão de lembrar o que foi a ditadura militar, para que não se repita, para que não se esqueça da memória, da consciência do povo brasileiro, os atos que foram cometidos durante esse processo, realizou em todo o país manifestações direcionadas a denunciar o que ainda acontece no dia de hoje, com tantas tentativas de ataque à democracia. Atos que tiveram no seu cerne denunciar atentados à democracia que ainda acontecem no dia de hoje, e não o contrário. Então, nós não podemos, aqui nessa comissão, ter requerimentos que dizem sobre terrorismo de um coletivo do movimento estudantil e ainda pedindo que a Procuradoria-Geral da República instale um inquérito para apurar. Ora, nós somos a Comissão de Educação que deve se pautar, inclusive, presidente, nas pautas de relevância para a educação brasileira. E se tem uma coisa que eu sei, que o Levante Popular da Juventude tem compromisso, é com a educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada. O Levante esteve à frente, junto com outros coletivos e movimentos, das principais lutas e batalhas do nosso país para avançar no financiamento da educação. Porque eu estava aqui, Jess, quando a gente lutava pelos 10% do PIB para a educação. E o Levante também já estava. Eu estava aqui quando a gente se organizou para avançar na política de ações afirmativas. E o Levante também estava. Eu estava aqui quando a gente reivindicava que a assistência estudantil fosse uma política, porque sem garantir a permanência, nós não vamos conseguir, de fato, combater as desigualdades na educação. E o Levante também estava. Então, se essa comissão for, de fato, séria e quiser se debruçar sobre temas relacionados à educação, vai reconhecer que o movimento estudantil é um grande parceiro e aliado para as pautas históricas da educação avançarem. Que o movimento estudantil é uma vanguarda na luta por financiamento, equidade na educação, reconhecimento, valorização. Então, qual é o sentido da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados atuar para criminalizar um coletivo de movimento estudantil? Olha, essa comissão não pode se transformar nisso, e, como eu disse na semana anterior, ela também não pode se apequenar. Então, presidente, já que há um movimento de desconsiderar o requerimento de retirada de pauta, eu gostaria de solicitar que a votação fosse nominal. Obrigada. Com a palavra